Caros recalcitrantes, bem-vindos de volta ao canal que ousa questionar, que se recusa a aceitar narrativas prontas e que busca a verdade, onde quer que ela se esconda. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que pode ser desconfortável para alguns, mas que é absolutamente essencial para todos que valorizam a liberdade e a autonomia do pensamento. Preparem-se para conectar pontos que, à primeira vista, podem parecer distantes, mas que, sob uma análise mais profunda, revelam uma teia complexa de controle, planejamento e, talvez, um destino que muitos prefeririam ignorar. Estamos falando de 3 pilares que, cada um à sua maneira, representam o ápice da intervenção na vida humana e na sociedade. A distopia profética de George Orwell em 1984, os ambiciosos e por vezes enigmáticos planos da Agenda 2030 e a chocante e definitiva solução de Thanos, o Titã Louco, em Vingadores, Guerra Infinita. À primeira vista, pode parecer uma salada de frutas temática. Um amontoado de conceitos díspares. O que uma obra literária de ficção científica distópica do século passado, um conjunto de metas globais para o desenvolvimento sustentável e um vilão de quadrinhos com superpoderes teriam em comum? A resposta, meus amigos, reside na essência da condição humana, na eterna tensão entre o indivíduo e o coletivo, entre a liberdade e a segurança, entre o caos e a ordem imposta. É o recalcitrante. Não nos contentamos com as explicações superficiais. Mergulhamos nas profundezas da filosofia estoica para encontrar a fortaleza interior, desvendamos as camadas da realidade para enxergar o mundo sem véus, defendemos os princípios do libertarianismo que clamam pela soberania individual e, acima de tudo, buscamos a sabedoria e a verdade nas raízes do cristianismo, compreendendo que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada na verdade. E é com essa lente multifacetada que vamos desconstruir esses 3 fenômenos, revelando como eles, de maneira surpreendentemente complementares, nos convidam a refletir sobre o futuro da humanidade e o papel de cada um de nós nele. Comecemos com a sombra que se estende desde 1949, ano em que George Orwell presenteou com sua obra-prima, 1984. Mais do que um romance, 1984 é um alerta, uma profecia sombria que, a cada dia que passa, parece menos ficção e mais um manual de instruções para um futuro que já está batendo à nossa porta. Orwell não descreveu apenas um regime totalitário, ele dissecou a própria alma do controle. Em Oceania, o partido, liderado pelo onipresente e nunca visto grande irmão, não se contentava em controlar as ações das pessoas, ele buscava controlar seus pensamentos, suas emoções, sua própria percepção da realidade. A vigilância era total e incessante. Através das teletelas que observavam e transmitiam, sem trégua, a privacidade era uma heresia, a individualidade, uma doença a ser curada. A polícia do pensamento não era uma metáfora, era uma realidade aterrorizante, capaz de detectar o menor desvio ideológico. O mais ínfimo sinal de crime de pensamento. Pensemos por um instante na genialidade aterrorizante de conceitos como a novilíngua e o duplo pensar. A novilíngua não era apenas uma simplificação da linguagem, era uma ferramenta para erradicar o próprio conceito de dissidência. Se não há palavras para expressar uma ideia, essa ideia pode, eventualmente, deixar de existir. A capacidade de formular pensamentos críticos é diretamente proporcional à riqueza do vocabulário e à complexidade da sintaxe. Ao empobrecer a linguagem, o partido empobrecia o pensamento. E o duplo pensar? O duplo pensar é a coroação da manipulação psicológica. A capacidade de aceitar simultaneamente 2 crenças contraditórias como verdadeiras, sem perceber a contradição. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Essas não são apenas frases de efeito, são os pilares de uma mente colonizada, uma mente que abdicou de sua capacidade de discernimento em favor da narrativa oficial. E aqui, meus amigos, é onde a capacidade de enxergar a realidade sem véus começa a fazer seu trabalho. Olhemos ao redor. A vigilância onipresente não se manifesta hoje através de teletelas em cada sala, mas sim através dos dispositivos que carregamos em nossos bolsos, das câmeras em cada esquina, dos algoritmos que mapeiam cada clique, cada compra, cada interação social. Nossos dados são um novo ouro. E a mineração é constante. A privacidade, outrora um direito fundamental, é hoje uma commodity.
trocada por conveniência e acesso a serviços gratuitos. A polícia do pensamento não usa uniformes, ela se manifesta na cultura do cancelamento, na patrulha ideológica das redes sociais, na censura algorítmica, que decide o que você pode ou não ver, o que é verdadeiro ou desinformação. A novilíngua se manifesta na redefinição constante de termos, na inversão de valores, na imposição de narrativas que buscam moldar a percepção pública não através da força bruta, mas através da sutil e insidiosa engenharia social. Do ponto de vista libertário, 1984 é o pesadelo máximo, o Estado total, absoluto, que não apenas controla a economia e a política, mas a própria consciência individual. É a antítese de tudo o que defendemos: a liberdade de expressão, a propriedade privada do corpo e da mente. A autonomia sobre as próprias escolhas. É a demonstração cabal de que, quando o poder se concentra excessivamente, a tirania é o resultado inevitável. E para o estoico, 1984 é um campo de treinamento brutal. Epicteto nos ensinou que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Em um mundo onde o controle externo é quase absoluto, a única fortaleza inexpugnável que nos resta é a nossa mente, a nossa capacidade de julgar, de discernir, de manter a integridade moral e intelectual. Mesmo diante da mais avassaladora pressão, Winston Smith, o protagonista de Orwell, falhou em manter essa fortaleza, mas sua luta é um lembrete de que a resistência começa no pensamento. A conexão com o cristianismo aqui é profunda e multifacetada. A busca pela verdade, a resistência à mentira e à manipulação, a defesa da dignidade humana como imagem e semelhança de Deus, tudo isso ressoa com a mensagem de 1984. O Grande Irmão é uma paródia blasfema de uma divindade onisciente e onipotente, exigindo adoração e obediência cega, enquanto a verdadeira fé cristã convida ao discernimento, a busca pela verdade que liberta e a resistência contra as forças que buscam escravizar a alma. A luta de Winston, mesmo que falha, é um ícone da batalha espiritual que cada indivíduo enfrenta contra as tentações da conformidade e da abdicação da própria consciência. 1984 não é apenas uma história sobre um futuro distante. É um espelho que reflete as tendências mais perigosas do nosso presente. É um convite urgente para que cada um de nós se torne um recalcitrante, alguém que se recusa a ser moldado, que questiona as narrativas dominantes, que busca a verdade por si mesmo e que defende a liberdade individual como o bem mais precioso. A semente do controle totalitário, da manipulação da verdade e da aniquilação da individualidade, plantada por Orwell, floresce em diversas formas em nosso mundo contemporâneo. E é essa semente que nos leva ao próximo ponto de nossa análise, um conjunto de planos que, embora apresentados sob a égide do bem comum, carregam em si a potencialidade de uma centralização de poder sem precedentes. Se 1984 nos alertou sobre a distopia da vigilância e do controle do pensamento, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável surge com uma roupagem muito mais palatável, quase sedutora. Lançada pela Organização das Nações Unidas em 2015. Com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, ela se apresenta como um plano ambicioso para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade para todos. Quem poderia ser contra a erradicação da fome, a igualdade de gênero, a água limpa e o saneamento, ou a ação contra a mudança climática? À primeira vista, parece um farol de esperança, um roteiro para um futuro utópico. Mas, como recalcitrantes, somos treinados a olhar além da superfície, a questionar as intenções e as implicações de planos grandiosos, especialmente quando eles envolvem uma centralização de poder e uma redefinição de valores em escala global. A Agenda 2030 não é apenas um conjunto de boas intenções, é um projeto de transformação social, econômica e ambiental sem precedentes. E é aqui que a capacidade de enxergar a realidade sem véus se torna crucial. Enquanto os objetivos parecem nobres, a forma como eles são propostos para serem alcançados e as ideologias subjacentes que os permeiam merecem nossa atenção mais crítica. Por exemplo, a ênfase na governança global e na parceria multissetorial pode soar como colaboração, mas para o olhar libertário, soa como uma erosão da soberania nacional e da autodeterminação individual.
quando instituições supranacionais ganham cada vez mais poder para ditar políticas que afetam a vida de bilhões, a quem elas realmente respondem? A quem podemos responsabilizar quando as coisas dão errado? A burocracia internacional, por sua própria natureza, é muitas vezes opaca e distante do cidadão comum. Pensemos na questão da sustentabilidade. É um conceito fundamental. Claro, ninguém em sã consciência deseja destruir o planeta. Mas a interpretação e a aplicação desse conceito, dentro da Agenda 2030, podem levar a restrições significativas sobre a liberdade individual e a propriedade privada. A transição energética, por exemplo, embora necessária, pode ser imposta de cima para baixo, sem considerar as realidades econômicas e sociais de diferentes regiões, levando a um controle sem precedentes sobre a produção e o consumo. A cidade de 15 minutos, que promete conveniência e redução de emissões, pode facilmente se transformar em um sistema de controle de movimento e vigilância, onde a liberdade de ir e vir é condicionada por permissões e pontuações sociais. A digitalização da economia, a identidade digital e as moedas digitais de Banco Central CBDCs, embora apresentadas como inovações para a eficiência, carregam o potencial de um controle financeiro total onde cada transação pode ser monitorada, condicionada ou até mesmo bloqueada. Isso não é paranoia. É a análise das tendências e das ferramentas que estão sendo desenvolvidas e implementadas. E é nesse ponto que a conexão com 1984 se torna assustadoramente clara. Se Orwell nos mostrou o controle pela força bruta e pela manipulação direta da verdade, a Agenda 2030, em sua versão mais distópica, poderia representar o controle pela bondade, pela sustentabilidade, pela saúde pública, pela segurança. É um controle que se justifica por um bem maior, mas que, ao fazê-lo, pode minar as fundações da liberdade individual. A nova língua de Orwell encontra seu eco em termos como equidade, inclusão e justiça social, que, embora nobres em sua essência, podem ser instrumentalizados para justificar a redistribuição forçada de recursos, a imposição de comportamentos e a supressão de opiniões divergentes, em nome de uma harmonia global. Para o estoico, a Agenda 2030, com suas promessas de um futuro melhor e suas exigências de conformidade, é um teste de discernimento. Devemos nos concentrar no que está sob nosso controle. Nossa virtude, nossa razão, nossa capacidade de agir com sabedoria e justiça. Não podemos controlar as políticas globais, mas podemos controlar nossa resposta a elas, nossa capacidade de pensar criticamente, de questionar, de resistir à tentação da passividade e da aceitação cega. O estoicismo nos ensina a distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo, a não nos apegarmos a bens externos, que podem ser facilmente retirados, e a buscar a verdadeira liberdade na autonomia da nossa mente. E aqui, meus amigos, é onde a busca por enxergar a realidade nos convida a uma reflexão profunda. Se você pudesse escolher uma única meta da Agenda 2030 que, em sua opinião, é a mais crucial para o futuro da humanidade, qual seria e por quê? E, mais importante, como você garantiria que a busca por essa meta não comprometesse a liberdade individual e a soberania de cada pessoa? Pense nisso e, se sentir à vontade, compartilhe sua perspectiva nos comentários. Sua visão é valiosa para a nossa comunidade de recalcitrantes. Agora, vamos dar um salto para o universo cinematográfico, para um evento que chocou bilhões e que, de uma forma brutalmente eficiente, resolveu um problema de superpopulação. O estalo de Thanos em Vingadores, Guerra Infinita, o Titã Louco, com sua lógica implacável e distorcida, acredita que a única forma de salvar o universo da escassez de recursos e do colapso ecológico é eliminar metade de toda a vida senciente. Ele não vê maldade em sua ação, ele a vê como uma necessidade, um ato de misericórdia em grande escala para garantir a sobrevivência do restante. É a solução definitiva, ou a Adakali irreversível para um problema que ele percebe como insolúvel por meios convencionais. O que Thanos representa, em sua essência, é a personificação da mentalidade de que o fim justifica os meios, especialmente quando esses meios são drásticos e envolvem sacrifícios massivos. Ele é o arquiteto de uma Agenda 2030 cósmica,
mas com uma meta singular e um método brutalmente direto. A solução de Thanos é a antítese do libertarianismo. Não há consentimento, não há escolha, não há respeito pela vida individual. É a imposição máxima de uma vontade centralizada sobre a existência de bilhões, em nome de um bem maior que ele e somente ele. Define. É a negação total da autonomia e da dignidade de cada ser. A conexão com o cristianismo aqui é gritante. A visão cristã da vida é de sua sacralidade intrínseca, da dignidade de cada indivíduo como criado à imagem e semelhança de Deus. A ideia de que se pode sacrificar metade da população para o bem do todo é uma blasfêmia contra a vida e contra o Criador. A solução de Thanos é a desesperança manifesta. A negação da providência e da capacidade humana de encontrar soluções criativas e éticas para seus desafios. É a visão de um universo sem redenção, onde a única saída é a aniquilação. A fé cristã, por outro lado, prega a esperança, a caridade e a busca por soluções que elevem a dignidade humana. Mesmo diante das maiores adversidades, ainda mais, o estalo de Thanos nos força a confrontar a questão da superpopulação e da escassez de recursos, temas que frequentemente permeiam as discussões sobre a Agenda 2030. Enquanto Thanos propõe uma solução externa e violenta, a fé e a razão nos convidam a buscar soluções internas. Através da inovação, da gestão responsável, da caridade e da cooperação voluntária, a história da humanidade é, em grande parte, a história da superação de desafios através da criatividade e da liberdade. A ideia de que somos um vírus para o planeta, ou que somos demais, é uma narrativa perigosa que pode justificar medidas extremas e desumanas. E aqui está outro ponto para a nossa reflexão recalcitrante. Se você fosse um vingador e tivesse que escolher entre a solução de Thanos e uma alternativa que exigisse um sacrifício pessoal imenso, mas que preservasse a vida de todos, qual seria a sua escolha e por quê? Pense na ética por trás de cada decisão e como ela se alinha com seus princípios mais profundos. A intersecção entre 1984, a Agenda 2030 e o estalo de Thanos revela um espectro de controle. Desde a manipulação sutil da mente e da linguagem, passando pela governança global que redefine a sociedade em nome da sustentabilidade, até a aniquilação em massa para um bem maior. Todos eles, em suas diferentes escalas e métodos, levam a uma diminuição da liberdade individual e da soberania humana. Mas a história não termina aqui. A resistência, a recalcitrância, a busca pela verdade e a defesa da liberdade são mais importantes do que nunca. Estamos chegando ao fim de nossa jornada, onde não apenas conectamos os pontos, mas também traçamos um caminho para a resistência e a preservação da nossa humanidade. Se 1984 nos mostrou o controle do pensamento, a Agenda 2030 a reengenharia social em nome de um futuro sustentável. E o estalo de Thanos a solução final para a superpopulação. Qual é a nossa resposta como recalcitrantes? Como nos posicionamos diante de um cenário que, em suas manifestações mais extremas, parece conspirar contra a liberdade e a dignidade individual? A resposta, meus amigos, não está na passividade, nem no desespero, mas na ação consciente. Na educação contínua e na reafirmação dos princípios que nos tornam verdadeiramente humanos. A primeira linha de defesa é a consciência. Não é sobre teorias da conspiração vazias, mas sobre a capacidade de enxergar as estruturas de poder, as narrativas dominantes e as tendências que moldam nosso mundo. É sobre questionar, sobre não aceitar a versão oficial sem uma análise crítica. É sobre entender que, muitas vezes, as soluções propostas para problemas complexos podem ter consequências não intencionais ou intencionais, que minam a liberdade. A consciência é o antídoto para a novilíngua e o duplo pensar de Orwell. Se sabemos como a linguagem pode ser manipulada para controlar o pensamento, podemos nos proteger contra isso. Se entendemos como as agendas globais podem ser usadas para centralizar o poder, podemos nos opor a elas de forma informada. Em segundo lugar, a educação e o discernimento. Em um mundo inundado de informações e desinformação, a capacidade de discernir a verdade do engano é uma habilidade vital. Isso significa buscar fontes diversas, ler livros que desafiam suas próprias crenças e engajar-se em debates construtivos. Para o estoico,
Isso significa aplicar a razão e a lógica a cada situação, distinguindo o que é verdadeiro do que é falso, o que é bom do que é mal. Não se trata de acumular diplomas, mas de cultivar uma mente afiada, capaz de pensar por si mesma. É a nossa fortaleza interior. Inexpugnável mesmo diante das maiores pressões externas. Em terceiro lugar, a defesa da liberdade individual. O libertarianismo nos ensina que a liberdade é o valor supremo, desde que não infrinja a liberdade alheia. Isso significa defender a propriedade privada, a liberdade de expressão, a liberdade de associação e a autonomia sobre o próprio corpo e mente. Significa resistir a qualquer tentativa de controle excessivo por parte do Estado ou de entidades supranacionais. É a crença inabalável de que a prosperidade e a inovação florescem onde a liberdade é respeitada, e que a coerção, mesmo que bem intencionada, leva à estagnação e à tirania. Cada vez que você defende o direito de alguém de discordar, mesmo que você discorde da opinião, você está defendendo a sua própria liberdade. E, finalmente, a fé e a moralidade. Para o cristão, a batalha contra as forças que buscam desumanizar e controlar não é apenas política ou econômica, é uma batalha espiritual. É a defesa da dignidade intrínseca de cada ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. É a busca pela verdade que liberta, conforme ensinado por Cristo. É a compreensão de que a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a capacidade de escolher o bem, de viver de acordo com princípios eternos. A fé nos dá a esperança e a coragem para resistir. Mesmo quando as probabilidades parecem esmagadoras, ela nos lembra que há um propósito maior, e que a nossa luta por liberdade e verdade tem um significado eterno. Pensemos na nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos compelidos a aceitar uma narrativa, porque todo mundo aceita? Quantas vezes abdicamos de nossa privacidade por conveniência? Quantas vezes nos calamos para evitar o conflito? A recalcitrância começa em pequenas escolhas diárias. É a decisão de ler um livro que desafia o senso comum, de ter uma conversa honesta com alguém que pensa diferente, de questionar uma política que parece bem intencionada, mas que tem implicações preocupantes. É a coragem de ser um indivíduo em um mundo que cada vez mais busca a conformidade. Este não é um chamado ao desespero, mas à ação. Não é um convite ao isolamento, mas à construção de comunidades de pensamento livre. Não é sobre derrubar sistemas, mas sobre fortalecer a nós mesmos e aos que nos cercam com a verdade e a virtude. A batalha pela alma humana, pela liberdade e pela dignidade, é travada em cada mente, em cada coração, em cada escolha que fazemos. E é uma batalha que, com consciência, discernimento, liberdade e fé, podemos e devemos vencer. Chegamos ao fim desta profunda reflexão, recalcitrantes. Espero que esta jornada através de 984 da Agenda 2030 e do Estalo de Canos tenha acendido uma chama de questionamento e de busca pela verdade em cada um de vocês. Se este vídeo ressoou com seus pensamentos, se ele provocou novas ideias ou reforçou convicções antigas, então nosso objetivo foi alcançado. Se você chegou até aqui, é porque você é um verdadeiro recalcitrante. Alguém que não se contenta com o superficial e que busca a profundidade. E para continuar essa jornada de questionamento e descoberta, sua presença é fundamental. Por isso, eu te convido, de coração aberto e com a mais sincera gratidão, a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal O Recalcitrante agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos nas verdades incômodas e nas filosofias que nos fortalecem. Mas não pare por aí. Eu quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo me dizendo: o que você mais gostou neste vídeo? Qual foi o ponto que mais te fez pensar? E, mais importante, o que você aprendeu de novo ou o que foi reforçado em suas convicções? Sua interação é o combustível que nos impulsiona a continuar trazendo conteúdo de qualidade, que realmente faz a diferença na sua forma de ver o mundo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também são recalcitrantes em potencial ou que precisam de um empurrãozinho para se tornarem um. Juntos, somos mais fortes na busca pela verdade e na defesa da liberdade. Muito obrigado por sua atenção e por fazer parte desta comunidade. Até a próxima, e que a recalcitrância esteja com vocês.